419, professora. Isso. Então, a gente está lá no capítulo 12, página 418, 19 aqui. Estamos com o livro aberto. E aí, a gente começou a falar, estamos falando sobre briófitas, certo? Briófitas, então, a gente viu que são as plantas mais simples e mais antigas do mundo. que a gente tem. São as principais, as mais próximas aí das algas que vieram antes das plantas. A gente falou sobre isso, né? As algas verdes são muito parecidas com as briófitas. E aí tem algumas características que é importante da gente saber sobre briófitas. Que briófitas são plantas muito pequenas, certo? Então, elas são sempre plantinhas, tipo, baixas. Elas atingem, geralmente, 5 centímetros de altura. É óbvio que isso não é uma regra, né? Pode ser que uma planta tenha 6, mas, no geral, elas são muito pequenininhas. E isso se dá, esse tamanho delas bem pequeno, acontece justamente porque elas são avasculares. O que significa avascular? Alguém sabe chutar? Não tem... Não. É que não tem alguma coisa, professora. Músculos? Nada a ver. Todo mundo sabe que A quer dizer que não tem, né? Beleza. Agora, o que deve que ser, não significa tem, o resto? tipo... Vascularidade. Não tem estrutura? Plantas que são avasculares, elas não têm vasos. Vascular é de vasos. A senhora tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Esses vasos, por exemplo, nós seres humanos, a gente tem vaso sanguíneo, não tem? Sim. Sim. Nossos vasos sanguíneos percorrem. Nesses vasos sanguíneos que percorrem o nosso corpo, o que percorre dentro desses vasos? Além do sangue, a água, moléculas, várias células, né? Enfim. Tudo isso que percorre dentro dos nossos vasos sanguíneos, esse sangue, essas células que estão dentro desses vasos sanguíneos, eles levam nutrientes. Tudo que a gente se alimenta e o que a gente respira, né, o oxigênio também, ele é levado para o nosso corpo inteiro pelos nossos vasos sanguíneos. Eita, Sofia! Pelos nossos vasos sanguíneos, desculpa. Então, quando se a gente não tivesse, por exemplo, um vaso sanguíneo que levasse os nutrientes para o nosso corpo todo, o que a gente comesse não ia para lugar nenhum. A gente ia comer, fazer a digestão, ia fazer cocô e o nosso corpo ia ficar desnutrido do mesmo jeito. Então, os vasos servem para levar esses nutrientes para toda a estrutura corporal da gente. Pensando, então, numa planta que não tem vasos, no caso, os vasos das plantas não são vasos sanguíneos, porque planta não tem sangue, certo? Mas o que planta tem? Uma estrutura que não é semelhante ao sangue, mas tem basicamente a mesma função. É raiz, né? Elas têm seiva. O que é seiva mesmo, pro? Seiva isso. Algumas árvores, né, tem uma seiva branca, tem outras que têm outras colorações, tipo, que são mais... Ou é branco ou elas são mais, tipo, transparente. Parece uma aguinha mesmo, sabe? Tipo, essas menorzinhas. Não sei se vocês... Eu não vou falar para vocês fazerem isso, se vocês tiverem plantas, senão vocês vão matar a planta, então não façam. Se você procura... Você tá me ouvindo, Bruno? Sim, pro, só que tá passando o carro do ovo, eu não tô entendendo nada. Ah, mas aí fala pro cavo do ovo, dá uma segurada nele, fecha a janela. Aqui eu fico com as janelas fechadas. Tô morrendo de calor aqui no quarto, mas tem que ficar com a janela fechada, porque senão também não dá. Então, essa seiva das plantas, elas conduzem, é como se fosse o nosso sangue. Não é exatamente a mesma coisa, mas tem basicamente a mesma função, que é levar nutrientes por todo o corpo da planta. Se uma planta não tem esse vaso condutor de seiva, não tem como esses nutrientes que ela consegue pegar ali do solo, por exemplo, pelas raízes, ser levado para o corpo todo dela. E isso faz com que elas fiquem pequenas. Porque imagina uma árvore, por exemplo,
precisa nem ser uma árvore grande. Pensa, sei lá, numa árvore de meio metro. Meio metro é bastante, né? Pensa em um arbustinho, assim. Então, imagina uma... Gente, de onde tá saindo esse chiado, assim, ó? Não é do meu, né? Vamos ver se melhorou. Cara, tá me ouvindo? Tô, mas acho que é o seu celular, é a sua coisa que tá dando esse barulho. Ô, professora, a Oi. seiva, ela pode ser venenosa algumas? Não. Aliás, elas podem ter substâncias tóxicas, sim. A gente não fala venenosa, né? Mas elas podem ter algumas substâncias que são tóxicas, ou para nós ou para outros seres vivos. Por exemplo, tem algumas plantas que a gente não pode, não que não pode ter, mas tem que ter cuidado para ter dentro de casa, se você tem criança pequena ou se você tem gato ou cachorro que gosta de ficar comendo plantinha, tem algumas plantas que fazem mal para eles, né? Não chega a matar, mas eles podem ter alguma infecção, É como podem jogar passar mal, agrotóxico na ficar planta e o vomitando. cachorro come essa planta, né, professora? Não exatamente, Eduardo, porque o agrotóxico quem coloca somos nós, né? Pensando nessa seiva que pode ter substância tóxica, isso é uma coisa da própria planta. Então, independente da gente colocar o agrotóxico ou não, mas a ideia de fazer mal é basicamente essa. Né? Tipo, ele vai comer e aí vai fazer mal para ele. Oi. Ô, Pro, se alguma pessoa, sei lá, querer comer, tipo, sei lá, foi lá e deu uma comidinha. Chama o quê? Se a pessoa estiver contaminada com esse negócio, quais são os sintomas? Mas eu não falei, ó, não é contaminar, gente, presta atenção. Não estou falando de contaminação, nem de doença, nem nada. O que eu estou falando existem algumas estruturas, algumas substâncias da seiva que podem ser tóxicas, mas o que vai acontecer? Essa pessoa passa mal. Tipo, vomitar, ou às vezes diarreia, nesse sentido, entendeu? A pessoa não vai ficar doente. E aí, a questão então, da seiva, essa seiva, então, ela serve como um transporte de nutrientes. Plantas que não têm vasos condutores de seiva, elas precisam ser menorzinhas, porque senão não tem como esse nutriente que ela consegue, por exemplo, do solo, ali pelas raízes, ir para o corpo inteiro dela. Então, ela tem que ser pequena. E aí, esse transporte de nutrientes não é feito pelo vaso condutor, é feito de célula a célula. Então, dentro do nosso corpo, uma célula não está dentro da outra, ou dentro da outra não, desculpa, do lado da outra, uma célula do ladinho da outra, certo? Então, então assim, o nutriente vai para uma célula, passa para outra, passa para outra, passa para outra, e assim sucessivamente até pegar o corpo todo dessa planta, certo? Se uma planta é muito grande, esse transporte vai demorar uma vida inteira para acontecer. Então, essas plantas precisam ser pequenas para esse transporte conseguir ser feito com uma certa facilidade. Por isso que elas não crescem muito. Então, plantas avasculares são plantas que não possuem vasos condutores, e aí esse transporte de nutrientes é feito de célula a célula, assim, é um processo um pouco mais lento. As plantas avasculares, no caso são as briófitas, elas ainda são extremamente dependentes de água, então elas costumam acontecer em lugares onde o ambiente é bastante úmido, né? Então, em regiões de lago, perto de rios, região que tem muita umidade, que chove bastante, porque elas precisam de água. Tá? Até porque, como elas são pequenas, as raízes delas também não são muito profundas, são raízes mais curtinhas. É tudo bem muito proporcional. Então, a raiz dela é curtinha, o caule dela é curtinho, as folhas delas são pequenininhas. E aí, essas estruturas, justamente por elas serem muito pequenininhas, a gente não chama de caule, folha e raiz. A gente chama de rizoide. Cadê? Deixa eu ver se tem o nome aqui, ó. Aqui, ó. Olha na página 119, tá aqui, ó. Rizoide, que são essas raízes pequenas. Aí o caule dela, pequenininho, a gente chama de cauloide. E as folhas de filoide, porque são pequenas. Aqui no desenho parece que é uma mega planta, né? Mas isso aqui do desenho é tipo isso, assim, ó. É um negócio desse. Professora, Ó.
Oi. Tudo que é oide é pequeno? Geralmente sim. Ah, tá. Não é regra, Professora, tá? Mas geralmente sim. Oi. essa planta aqui que você acabou de falar, Ah, sabe essa cápsula dela? sei. Ela possui algum veneno, alguma coisa assim? Não, não. Ah, tá, Não. porque Aqui, ó, essa planta que tá aqui, essa grandona do desenho, olha aqui na página 418, olha o tamanho dela aqui, ó. Isso aqui é o tamanho real dela. Olha, isso aqui é o que a gente pisa em cima, gente. As graminhas desse tamanho, assim, ó. É um negocinho de nada. Aí a gente tem musgo, né? Na primeira imagem tem musgo, que é essas que dão geralmente em pedras ou nos troncos das árvores, assim. Então, é uma planta se associando a outra, porque elas precisam estar fixas em algum lugar, certo? sim. Geralmente musgo fica em cima ou de rochas, pedras, assim, ou de outras plantas maiores, no caso de árvores. Quem já foi para a praia já deve ter observado naquela parte que tem as pedras, aquele monte de cobertura verde em cima das rochas, aquilo são musgos. Naquela parte verdinha assim que escorrega, aquilo é musgo. Então elas estão ali literalmente do lado da água, né? Porque elas precisam dessa água para sobreviver. Ok? Como elas Professora, não têm. Oi? elas trazem, acho que não, mas elas trazem algum benefício para o meio ambiente? O quê? O que toda planta faz? Ah, é. Tá, falta assim. Fotossíntese. Então, independente dessa planta ser pequena ou gigante, todas elas fazem fotossíntese. Então, todas elas Sim, produzem oxigênio. mas tipo, algo a mais? Tipo, a não Então, ser isso? tá. Aí, ó, eu vou falar uma coisa. Com quem que eu falei sobre isso? Não lembro Ô, agora. Pro, tipo, quando eu vou lá pro mercado, na onde que passa o bueiro, é bem verdinho lá. Eu acho bonito. Tem, gente. Musgo também pode ter. Qualquer lugar que tem bastante umidade pode ter musgo. Tá dentro, sei lá, Professora, em só que, paredes tipo, de casa pode acontecer, paredes de madeira, principalmente, essas casas que é de madeira, se for numa região muito úmida, pode ter. Mas só para responder a pergunta da Sofia, eu tenho só um problema com isso, que é assim, a gente sempre pensa, toda vez que eu tenho a sensação de toda vez que vocês no geral, alunos de várias séries, me perguntam, tipo, mas serve para quê? Mas faz o quê? Tem algum benefício, não sei o quê? A gente sempre parte do ponto de vista de que outros seres vivos precisam ser úteis para nós, seres humanos. E às vezes eles não são, mas não quer dizer que eles não sejam importantes, porque a gente vive num planeta onde existem milhões de espécies de seres vivos. Então não é porque um ser vivo não tem nenhum benefício para nós que ele não tem nenhum benefício no geral. Todos os seres vivos, todos, sem nenhuma exceção, não estou tirando ninguém, todos os seres vivos, sem exceção, têm algum benefício, têm alguma importância para o ecossistema no geral. Os únicos que não são os vírus, que a gente já viu, que só causam doenças. Tirando eles, que também tem essa questão deles serem ou não seres vivos, né? Todos os outros têm. Então, bactéria, qualquer ser vivo tem alguma importância. Não necessariamente para a gente, alguns seres vivos só causam doenças, mas para esse mesmo ser vivo, para outra pessoa, para outro ser vivo, para outro animal, sei lá, pode servir de alimento, por exemplo. Entendeu? Então, quando a gente pensa assim, mas aí, tipo, essas briófitas servem para quê? Primeiro que só o fato de elas realizarem fotossíntese, elas já são extremamente importantes, porque sem a fotossíntese, a gente não respira. Sem a fotossíntese das plantas, a gente não respira. A gente não ia ter oxigênio suficiente na Terra se não fosse pelas plantas. Tá? E pelas algas também, né? Mas além disso, elas ainda, lembrando que todas as plantas são seres produtores, certo? Sim. Então, todas as plantas, sem exceção, servem, elas estão produzindo algo para outros seres vivos. Então, para a gente, por exemplo, é que aqui não tem uma imagem dessa, mas cadê? Não tem aqui. Compartilha Mas, a por tela. exemplo, ó. Não, mas aqui dá para ver, ó. Tá vendo essa do meio, que é a hepática? Hepática Sim. é uma plantinha também pequenininha, ela tem umas folhas mais redondinhas assim.
Tipo, pra gente, pra que serve a hepática? Nada. Mas ela pode servir de abrigo para insetos, ela pode servir de alimento para insetos, por exemplo. E aí a gente sabe que esses insetos servem de alimento para outros animais, e aí esses animais, entendeu? E aí é uma cadeia. É a cadeia alimentar da vida. Exatamente, é o ciclo da vida. Então, a gente precisa sempre pensar, toda vez que a gente pensar, mas esse ser vivo não serve para nada. Serve sim. Talvez para nós não tenha serventia, mas com certeza para alguém ele é importante. Ok? Eu entendi a pergunta da Sofia, mas eu acho interessante eu pontuar isso, porque senão, tipo, parece que, tá aqui, mas não serve para nada, então ele não é necessário. Ele é necessário sim. Tá bom? Então, tipo, posso... Fala. Pode falar, Nicole. Não, fala, Sofia, eu te atrapalhei. Tipo assim, então, tipo, sabe as algas? Tá. Elas fazem fotossíntese e ajuda até na água, tipo, para dar oxigênio para os peixes, outros seres marinhos d'água. Tá, aquáticos. Aí, tipo, eu entendi o que a senhora quis dizer, mas tipo, eu perguntei se elas dão outros benefícios além da fotossíntese para o meio ambiente, entendeu? Tipo, podem servir de alimento, de abrigo e fazem fotossíntese. Já é mais do que a gente faz. É verdade. Porque a gente não faz nada disso. Pelo contrário, a gente só tira abrigo dos outros e, enfim, mata outros bichos. Mas beleza, o que a Nicole queria falar? Fala, Nicole. Professora, se assim, tem plano que traz algo de ruim pra gente, pro ser humano. Você tem o quê? Se traz algo de ser humano. Não, de ruim não. Tipo, não vai causar nenhum mal, assim. Sei lá, por exemplo, se eu tenho uma casa, vamos supor que eu moro no litoral e eu tenho uma casa que as paredes são de madeira, assim. No litoral é úmido, certo? Vai pegar tudo. Sabe essas casas do lado do mar, assim, que é bem na beira da praia? Tá pegando bastante umidade. Aí vamos supor que eu moro numa casa dessas. E aí esses musgos estão, sei lá, começando a entrar, começando a nascer na parte de dentro das paredes. Assim, imagina eu tô sentada na minha sala e tem uma parede de musgo assim formando. Talvez não seja muito bonito, não seja muito legal pra mim, entendeu? Mas mal não vai me fazer. Só não vai ser bonito, assim. Aí eu posso, sei lá, tacar um cimento, uma argamassa e arrumar. Fala. Aumenta a umidade do lugar, esses musgos? Tipo, Então, se tu falou agora que, sei lá, vai que um dia aconteça, não vai acontecer, né? Mas um dia aconteça, tipo, de nascer musgo na parede de dentro, sabe? Vai aumentar a umidade, não vai? Então, primeiro eles precisam a umidade já está lá, porque eles precisam dessa umidade para viver. Então, a umidade vem primeiro do que eles, entendeu? É tipo os fungos, né? Mas o fato, a presença deles faz sentido, sim, aumenta. Primeiro, a umidade precisa já estar lá. Mas o fato deles estarem ali aumenta a umidade porque todas as plantas, elas respiram, né? Além delas, esse processo de fotossíntese delas também o nome do processo, na verdade, a gente chama de evapotranspiração. Então, elas fazem a fotossíntese, só que elas também transpiram. Independente do tamanho delas, todas as plantas transpiram. Então, elas também liberam água, né? Por exemplo, a gente não sua, Sim. A gente não faz xixi, a gente está liberando água, não tá? Independente, tudo bem que essa água não tá limpa, mas a gente está liberando água. As plantas também liberam água. Oi. Saindo um pouquinho do assunto, acho que meu pão fez bolor rosa. Fez mesmo. Aqui não. Pode comer agora. Faça um patê, ó. Manda pra dentro. Tô brincando. Não faz isso. Um Pelo amor de requeijãozinho. Deus. Não faz Isso aí isso. é bolor, Requeijão, delícia. Era um bolorzinho, tá bem Eu petitito, mas adoro bolorzinho, como todo dia, professora de manhã. Professora, bolor rima com bolo, então é de boa pra comer. Professora, sim. tem uns negocinho preto também aqui. Então você vai começar a dar agora. Ele tá duro igual Aqui, ó. pedra, mas ele tem uns assim. O meu só tá fedendo, tipo, muito, professora. Também tem essa questão do mau cheiro.
Que assim, gente, esses dias, por mais que esteja bem quente, não tá tendo chuva, o tempo tá seco, né? Pra Uhum. Tá caramba. muito seco. E eu tô com a rinite atacada, e eu nem sou de ter muita rinite, mas é porque. Ah, tô vendo, Nicole. Tá bem petitito mesmo, mas tem. Professora, o meu celular é rosa. É normal? Seu rosa mesmo? Não é comum, mas pode acontecer. Pode ser verde, ele pode ser escuro, pode ser branco. Tem uns que ficam Branco mais que dá pra ver. azuladinhos. Se fosse branco no pão, não ia dar pra ver mesmo. O que eu tava falando antes? É a data. Da umidade. Então, essas plantas, elas também transpiram. E quando elas transpiram, elas estão liberando umidade. Então, já tem umidade no ar e essas plantas aumentam a umidade também. Por isso que lugares onde a gente tem muita vegetação, mata muito fechada, costumam ser úmidos. A floresta amazônica, É por porque exemplo, evapora, né, Pro? exatamente, a floresta amazônica, ela é super úmida. E ela não é só úmida porque além de ter um rio gigante, né, que passa ali pela floresta, enfim, é uma região muito úmida, muito tropical, a quantidade de plantas que tem ali, transpirando juntas, faz com que aquele lugar seja bastante úmido também. Então, essas plantas precisam de umidade, mas elas também liberam umidade. Então, o fato, se eu tivesse, por exemplo, musgo, por exemplo, na parede de casa, o meu ambiente ficaria mais úmido, mais geladinho, sabe? Ficaria assim. Bonzinho. É bom. No calor, seria ótimo uma casa úmidazinha verdade. assim, ó. Deixar a casa bem refrescadinha, porque na verdade é isso que o ar-condicionado faz, né? Deixa o ambiente. Ô, Sora, Professora, mas Oi. tipo, o ar-condicionado, ele só não esfria? Ou ele, sei lá, solta um tipo de água, né, sei lá. Não solta água, mas você já olhou como o ar-condicionado funciona? Ele solta umas gotinhas de água, assim, ó. Tanto que se Não sabia. você tem a parte que o ar-condicionado, a gente só vê a parte que fica para dentro, né? Mas se você vê a parte que fica para fora Minha casa tem 5 ar-condicionado, professora. Você, meu É filho, Caraca. sua casa, meu filho, você, não vou nem falar. É, Desculpa, não tenho nenhum, velho. Nenhum. Na minha casa nem cabe Mano, eu ar-condicionado, não gente. tenho nenhum ventilador, velho. Eu também. Nem eu. Mas, então o Eduardo pode falar. Não sei se você já Eduardo, reparou, doa Eduardo. pra nós. Mas do lado de fora, de onde os ar-condicionados ficam instalados, que eles são instalados de fora para dentro, né? Tem uns reservatórios assim que junta água naquilo, porque ele precisa umedecer o ar também. O ar-condicionado também faz isso. E esses musgos fazem isso naturalmente. Então, ao invés de um ar-condicionado, gente, bota um musgo na sua parede aí, ó. Já né? fica uma decoração, decoração exótica. Mais Ô, Sora, bonito, mas ó, eu quero aqui, perguntar isso. ó. Um ali Fala. do lado da sala. é mais bonito, né, Pro? Ah, tô Sora, vendo. Ah, esse é de chão. Fala. olha só, tá, tipo assim, esses musgos aqui tem pra vender? Tipo, um vasinho bonitinho. Tal. Não, você não compra Não? musgo assim. Ah, tá. Não. Poxa, então. É que eu ia perguntar se, tipo, se tivesse pra vender um vasinho bonitinho, se aumentava a temperatura do ambiente. Aumentava não. Diminuir a temperatura do Diminuir a ambiente. temperatura do ambiente, entendeu? Tipo, Não, deixava mas- mais úmido. Mas um vasinho, sabe? Mas qualquer planta faz isso, Sofia. Não precisa ser necessariamente musgo, viu? Qualquer Casas coisa. que são... Se você tem uma casa que tem muita planta, tipo, nessa sala... Hoje em dia virou moda, né? Ter um monte de planta dentro de casa. Eu acho Que eu acho bonito. que é bem legal. Eu acho lindo, eu adoro. Quero que, por mim, a mãe minha tem casa um também monte viraria uma de pequena planta, florestinha. Mas Eu essa sempre quantidade de eu quero ter plantas na aquelas casa... casas grandonas que tem, tipo, árvore, tá ligado? Aquelas. Ah, Tipo, Sofia... eles plantam umas árvores, assim, tipo, finas. Eu acho mó bonito. Mas essa quantidade de plantas dentro da casa, além de melhorar ali a qualidade do ar, certo? Que você está respirando, principalmente em dias secos, ela também resfria a casa. Então, em dias quentes, isso é muito bom. Porque essas plantas, além delas estarem ali fazendo fotossíntese, liberando oxigênio, elas estão umedecendo o ambiente. Qualquer tipo de planta que você colocar faz isso. Principalmente, mas aí é importante você ver a espécie da planta que você vai colocar, né? Tipo, plantas que são nativas do Brasil, são tropicais, nesses casos são melhores. Uhum.
tem algumas plantas que vieram introduzidas de outros lugares, né? Mas essas plantas que são tropicais, assim, são ótimas. E realmente, tipo, samambaia, deixa a casa, ó, bonitinha. Tem uns mitos que as pessoas falam que... Algumas pessoas falam que a planta rouba o oxigênio da gente. Não é Nada a ver, verdade. Bruno. Mas existe... Gente, se vocês jogarem assim, ó, planta dentro de casa, só joga isso dentro do Google, em alguma parte vai aparecer um link assim, rouba oxigênio. Não rouba nada. Até porque Tudo a mentira, planta tudo uma não respira oxigênio, né? Ela libera. Ela respira gás carbônico e Exatamente. libera Então, oxigênio. ela não vai roubar o nosso oxigênio, muito pelo contrário. É muito bom ter planta em casa. Além de ficar Planta dentro bonito, de casa? dá uma vidinha, né, para sua casa. Não deixa de Bruno, só ser que outro ser vivo ali na casa com você, né? Fala, Bruno. a tipo mofa a casa quando a pessoa tem, sabe, um monte de jarro de flor, um monte de coisa. Não, é óbvio que a pessoa tem que fazer a limpeza da casa da mesma forma, né? Tem que tomar cuidado, porque tá aumentando a umidade, mas não, se a pessoa mantém a casa dela limpa, tranquilo. Não dá pra você querer limpar a casa uma vez a cada 6 meses, né? Mas se você limpa a casa, por exemplo, toda semana, Meu Deus, eu lindo, faço suas faxina toda plantas semana. agradecem, e você também, e vai ficar tudo lindo. Bom, beleza, então a gente sabe, plantas briófitas precisam de água, são dependentes de água, elas precisam dessa umidade, principalmente para se reproduzirem, porque como elas são bem pequenininhas, olha aqui agora olha de novo aqui nessa planta grande, tá vendo essa parte daqui, ó, esporófito e gametófito? Então a gente já viu que esse gametófito é quem produz gameta, e esse esporófito é quem produz esporos. Essas duas estruturas são as estruturas reprodutoras das plantas. Então, é dessa forma que as plantas se reproduzem. Elas liberam gametas e esporos, né? Por meio, no caso, como elas dependem da água, por exemplo. Então, imagina lá essas plantas, elas estão lá presas, né, no solo, na pedra, sei lá, qualquer lugar. E aí, conforme vem a água, essa água leva esses gametas, esses esporos para outros lugares, e aí assim ela vai se fixando no solo e vai se reproduzindo, vai se desenvolvendo. Certo? Por isso que elas dependem da água, porque sem a água, elas não iam conseguir liberar, esses esporos não iam conseguir, nem gametas iam conseguir ir para longe. É assim que elas conseguem se reproduzir. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Posso continuar? É tipo mofo, né, Bruno? Basicamente. O mofo vale bastante pelo vento também, né? Pelo ar. Aqui a gente foca mais Como elas são muito baixinhas, a água funciona melhor para elas. E para elas se desenvolverem mesmo, elas precisam da água. Aí aqui, ó. No último parágrafo, eu estou aqui agora, tá? Lá na 418. Então, existem vários tipos de briófita, os musgos são os principais representantes, né, do grupo, mas não existem só elas, existem outros, tem essas hepáticas também, que são um grupo muito, muito grande dentro das briófitas. Aí aqui na 419 tá assim, a estrutura é denominada tálon. Mas essas hepáticas aqui tem para vender, né? Sim, aí tem. Hepáticas Essas tem? já tem. Sim, essas tem. Aí esse talo é essa parte toda, então. Aí a gente tem essas partes que eu comentei. Então, rizoide, que seria essa estrutura semelhante à raiz, que é o que se fixa no solo. O cauloide é essa estrutura compridinha, que é o que dá sustentação para a planta, que mantém ela de pé, vamos dizer assim. E o filóide nada mais são do que as folhas, que vão receber essa luz solar para conseguir fazer fotossíntese. É pelas folhas que as plantas recebem a luz, né, para fazer a fotossíntese. Lembrando que nenhuma dessas partes aqui, então, tem vaso condutor. Então, elas não têm seiva, essas plantas, né? Então, todos os nutrientes que elas conseguem vai passando, né, de célula a célula até chegar na pontinha. Então, da raiz até a ponta dela, né, a parte final dela. Ok? Aí aqui tá falando disso que eu falei aqui agora. A fixação é feita pelos rizoides, que são estruturas semelhantes às raízes, tem função de fixação e beleza.
Aí aqui embaixo, ó. No caso das briófitas, a absorção de água e nutriente ocorre do todo o corpo do indivíduo, a distribuição é feita por difusão. Essa difusão é o que eu falei de célula a célula, tá? É tipo, a célula vai encostando na outra e vai passando esses nutrientes de água. E aí é justamente por causa disso, então, que elas têm esse tamanho pequeno, porque esse processo demora muito para acontecer. Imagina se a gente comesse, sei lá, eu faço uma refeição, e para esse nutriente da minha refeição passar para o meu corpo inteiro, ele fosse de célula a célula. Eu ia comer um bife hoje, e esse nutriente do bife só ia chegar no meu corpo inteiro depois de 7 dias. Certo? Só que como eu tenho uma corrente sanguínea e eu tenho vasos sanguíneos, esse nutriente chega muito mais rápido, porque o sangue corre no nosso corpo, certo? Quem não tem seiva, não tem o que correr. Beleza. Bom, aí, o que eu vou fazer? Amanhã não, segunda-feira. Na segunda-feira, na nossa aula, a gente continua falando sobre briófitas. Eu não vou passar atividade, não vou passar lição de casa. Aí a gente fala sobre as briófitas e as pteridófitas, que já são um novo grupo de plantinhas um pouco mais complexos. A Sofia perguntou o quê? Onde eu imprimi as polaroides? Essas polaroides estão aqui atrás, eu não imprimi, eu tenho uma câmera. Caraca! Ai, professora, eu queria muito essa câmera, professora. Eu vou tirar uma foto dela e vou mandar para vocês lá no nosso grupo. Eu queria fazer isso que tu fez. Dá para imprimir, assim. É muito bonito. Mas assim, é muito caro, professora, meu Deus. Sério, eu vi os preços assim. Ó, é só você pensar assim, se eu tenho, não é tão caro assim. Mas para imprimir, você tá falando? Tipo, revelar, eu queria fazer muito isso. Aí eu queria botar aquelas luzinhas, sabe? Nossa, acho muito lindo. Pra imprimir eu nunca vi, porque como eu tenho, né? Mas o filme dela não é barato mesmo, não, assim. Mas comprando de bastante não sai tão caro. Fala, Nicole. sabe esse negócio aqui? Sei. Então, eu vou ganhar o maior no meu aniversário, né? E eu fui ver o preço, na internet é mais barato. Na loja presencial, o menor é 600, o maior vai a 800 a R$1.000, professor. Caro! Senhor Cristo amado. Imagina. Eu não compro, gente. Eu tenho muita dó de gastar dinheiro com essas coisas. Não. Eu trabalho muito pra gastar Mas o que é isso? R$600 uma luz, tá doida? É negócio de luzinha? É tipo ring light, assim, ó lá. Ah, tá, sei. Você acha que eu vou pagar R$600, gente, numa luz? Eu não tô doida. A Júlia do 8º ano comprou, Nicole. Ela falou que a mãe dela pagou 100 e pouco lá na 25. Nossa. Dessas que colocam o celular no meio. Então, acho que é igual, tipo, essa aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se vai dar tempo. Vai bem rapidinho, porque já vai acabar a aula. Igual a minha aqui, ó. Que quebrou, né? Que é o cabo dela. Professora. Mas ela cabe no celular, ó. Essa aqui foi menos de 100, mas essa aqui foi comprada ano passado. Agora já tá mais caro, né? Não paga R$600 não, Nicole, pelo amor de Deus. Tem até que vem 3 negócios pra colocar a câmera. Eu falei, pra que eu quero 3 negócios? Eu tenho só tem um celular. Né? Botar 3 câmeras ali, nada a ver. Meu Deus. Gente, até segunda-feira. Beijo, se cuidem, tá bom? Tchau, Sora. Tchau. Bom dia pra ti. Pra vocês também, meus amores. Tchau.